de brinquedo, nas revendas de carro importado. Então tá aí o governador de São Paulo destacando essa estratégia, né, que é de seguir o dinheiro, como a gente já destacou aqui, tentar desmantelar essas organizações pelo bolso, ou seja, fechando a torneira aí desses recursos financeiros, estrangular, né, toda essa organização por meio do dinheiro, que é aquilo que eles buscam, né, bilhões e bilhões de reais. Walter, a gente tinha um Tarcísio de Freitas, desde o início dessa operação, muito cauteloso e comedido, né? Não tinha gravado nenhum vídeo, nenhuma frase assim de efeito, tinha colocado ali algum texto, algumas postagens nas redes sociais, mas estava se resumindo a isso. E agora ele resolve aparecer. Não foi à reunião presencialmente, mas gravou esse vídeo. E a gente observa toda uma preocupação de fazer a gravação, de editar, legendar, divulgar nas redes sociais. Ou seja, mostrar de alguma forma que ele está atento a tudo isso. E principalmente no momento em que boa parte da população está aplaudindo o que aconteceu, inclusive comemorando, né, essas mortes, né, essas dezenas de mortes no Rio de Janeiro. Como é que você avalia a postura do governador Tarcísio, sempre reforçando pré-candidato à presidência da República em 2026, apesar de, sempre que possível, também negar essa ideia, né, ou esse plano de ser presidente? Sua avaliação. Não, ele tem sido cuidadoso, como você disse. A própria ausência física dele, porque ele poderia, do Rio para São Paulo ali, seria um pulo, ele poderia estar presente lá, e ele optou por conseguir uma agenda no mesmo horário em São Paulo, então alegou isso para não ir. Mas assim, mas a ausência dele nessa foto lá do Rio, eu acho que faz parte de um cálculo político, porque tem, de fato, ao que consta, as pesquisas têm demonstrado um apoio majoritário da população, à operação no Rio. Mas não é um apoio expressivo, não é um apoio assim, que permita quem está ao lado da situação ter essa postura tão tranquila para quem está, como ele, de olho no voto do eleitor no ano que vem. Então, assim, é um apoio que ele está dando, mas ele está dando com algum nível de. E aí, ressaltando algumas coisas, que é o que se tem dito, o professor acabou de reforçar. Quer dizer, uma operação bem. Então, é uma que atinja a parte financeira. Você. É só a pessoa imaginar se tudo isso que aconteceu há 2 dias lá no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, se o Estado retomou esses territórios lá. Só voltar lá hoje para saber se as facções que foram atacadas, se elas deixaram de atuar nessas regiões. Não deixaram. Então, assim, o efeito prático disso aí com relação a influência que essas facções exercem é quase que nenhum. Simplesmente essas pessoas que morreram, como são pessoas, são em geral soldados, certamente já estão substituídas por outras pessoas e a coisa continua da mesma forma. Então, essa comemoração de uma ação, como disse o governador aí, corajosa, necessária, que foi inócuo. O que aconteceu não tem, é a mesma coisa, você acabou. Você lia um comentário aí de alguém que estava assistindo, dizendo que enquanto lá no Rio o governador age, aqui no Ceará o governo está entregue, você lia uma nota mostrando que a polícia do Ceará acabou de matar 7 pessoas do crime, suspeitas de integrarem o Comando Vermelho, essa mesma facção. 7 pessoas numa operação só dessa daí proporcionalmente é quase que essas cento e tantas lá do Rio de Janeiro, operação isolada. Então, assim, significa dizer que também se está matando gente, agora só que esses 7 que morreram certamente vão estar substituídos amanhã por outros. Então, assim, a gente está enxugando o gelo quando poderia essas forças, essa energia toda dos governadores, do governo federal, das prefeituras e de outras instâncias, poderia estar articuladas entre si para ver como é que você ataca as várias frentes e como é que você dá. Ó, essa operação de São Paulo, que bloqueou dinheiro, que prendeu gente, que foi cirúrgica, sim, porque inclusive não houve tiro, não matou ninguém. Essa você imagina que no dia seguinte teve efeito sobre o crime organizado, né? Sem o espetáculo da morte, sem a violência da forma como se manifestou nesse evento do Rio. Então, assim, é preciso, a gente perde muita energia por conta dessa expectativa eleitoral que se tem. Parte desses governadores que estavam aí estão de olho nesse eleitor que está satisfeito com esse tipo de ação. E a gente entende também a postura da própria população, né? A população está desesperada.
Qualquer sinal que venha de que o Estado está retomando o controle sobre a situação nessas áreas em especial, as pessoas têm esperança e é por isso que elas se manifestam a favor de operação desse tipo. Agora, no frigir dos ovos, esse tipo de operação, o efeito dela sobre o problema real, a causa, não, é quase que nenhum. Walter, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço, bom fim de semana.